Ele se tornou o rei mais poderoso, destruiu cidades, comandou milhares e conquistou tudo, mas ele é repentinamente transportado para outro mundo. Então, ele ouve uma voz pedindo para ele procurar a luz em sua próxima vida. Ele acorda com dois estranhos olhando para ele, e eles falam sobre como ele se parece com eles. Eles o chamam de Pequeno Arthur, e dizem que são seus pais. Então ele percebe que foi reencarnado em outro mundo. Arthur não acredita que foi transformado em uma criança indefesa, e que arrota, mas observa que seus pais cuidam bem dele. Ainda assim, ele se sente desconfortável. Ele compara seu corpo a uma prisão. Nada acontece como ele quer. Mas ele logo percebe que este mundo tem algo diferente. Seu pai, Reynold, usa magia e quebra uma rocha. Assim, voa pedra para todo lado e um fragmento o atinge na cabeça. Sua esposa, Alice, o cura com sua magia. Arthur fica fascinado porque não viu nada parecido em sua outra vida. Agora vemos Reynold lutando e vencendo um javali gigante facilmente. Logo depois, seus amigos aparecem. Ele volta para casa e, quando vai abraçar sua esposa, percebe que suas mãos estão sujas. Arthur logo pensa que aquele é um mundo perigoso, já que todos usam armas, e acredita que precisa ficar forte logo. Alice pergunta se ele está bem. Então Reynold diz para ela não se preocupar porque ele acabou de terminar um trabalho fácil. Ela coloca Arthur para dormir. Ele se sente frustrado, mas parece gostar desse momento, porque na sua vida passada ele não tinha paz para dormir. Depois de alguns dias, os pais de Arthur o observam enquanto ele aprende a engatinhar e se vê no espelho. Eles acham que ele é muito fofo, porém ele ainda não está acostumado a ser tratado como um bebê. Alice dá um beijo em Arthur enquanto ele dorme no berço e sai. Então Arthur se levanta e, com um lençol, consegue descer do berço. Ele começa a engatinhar lentamente até a biblioteca. Ali, ele pega um livro e começa a ler. Então descobre que está no continente de Catem, onde existem 3 reinos. O reino Darvi é uma nação subterrânea de anões, o reino de Eleonor é uma nação de elfo, e o reino Sapim, onde ele mora, é a nação mais populosa, habitada por humanos. Arthur percebe que ali também é governado por um rei, mas ao contrário de seu antigo mundo, o trono é herdado. Ele pega outro livro e percebe que a tecnologia daquele mundo é primitiva, porque as pessoas estão focadas em desenvolver a magia. Neste mundo vemos que maná é uma fonte de poder e que a capacidade de controlá-lo se resume à genética. 1 a cada 100 pessoas consegue usá-lo. Existem 2 formas de aplicação de maná, conhecidas como ampliação e conjuração. Os ampliadores usam o maná para fortalecer seus corpos. Os conjuradores podem projetar e controlar o maná como quiserem. A chave para controlar o maná é o núcleo de maná. Esse poder desperta na puberdade. Canalizar o maná em um único ponto do corpo é um conceito familiar para Arthur. Era chamado de Ki. Ele tenta usar seu conhecimento sobre Ki para criar seu núcleo de maná, mas Alice de repente o agarra dizendo para ele não assustá-la desse jeito. Então ela percebe que ele sujou sua fralda e o leva para trocar. Depois de 2 anos, vemos Alice escrevendo sobre Arthur e percebe que nunca o viu sorrir antes, até que vê Reynold ensinando Arthur como empunhar uma espada. Ela fica irritada e dá um belo sermão nele. Então Arthur percebe que não pode irritar sua mãe. Vemos Alice e Arthur na cidade. Ele fica empolgado com os itens à venda. Fica fascinado vendo um homem usando magia de fogo. Ao voltar para casa, ele percebe que sua nova vida, apesar de limitada, ainda assim o faz se sentir satisfeito. Ele se pergunta se ter família sempre foi assim, porque na sua vida passada, ele foi criado em um orfanato. Alice diz que se sente feliz em poder acompanhar o crescimento dele, e que ele se parece muito com Reynold, e que provavelmente também irá se tornar um aventureiro um dia, mas que preferia que ele vivesse uma vida tranquila. Agora vemos Arthur observando seu pai, que usa sua maná para levitar pedras no ar. Reynold pensa que conseguiu impressioná-lo, mas Arthur observa que seria mais rápido se ele usasse as mãos. Alice aparece e diz que agora Reynold vai mostrar como ele é forte. Assim, ele usa outra técnica que impressiona Arthur, que fica empolgado, mas era hora de tirar um cochilo. Ao passar pela biblioteca com sua mãe, ele fica doido para ler um livro, mas Alice não deixa. Então, ele usa sua fofura para convencê-la, até que ela finalmente deixa. Assim, Arthur começa a concentrar sua maná. Ele quer criar seu núcleo de maná. Mas de repente acontece uma explosão. Reynold protege Alice com seu corpo e fica com as costas queimadas. Alice logo fica preocupada com Arthur, que está dentro da casa. Assim, eles correm para procurá-lo. Mas vem algo inacreditável. Arthur conseguiu criar seu núcleo de maná e acredita ser um grande passo. Seus pais ficam sem palavras. De repente, o telhado começa a cair. Arthur tenta correr e pensa que é cedo demais para morrer. Até que Alice o segura e Reynold joga o telhado para longe. Seus pais choram aliviados. Arthur não entende esse sentimento dentro dele e acaba chorando também. Em uma memória da vida passada de Arthur, vemos um homem sendo julgado por tentar matar o rei, e tal crime é punido com a morte.
mas o conselho, por misericórdia, decide enviá-lo para sua terra natal junto com sua família, onde irá receber sua sentença final. Aquele homem implora ao rei para poupar sua família, porque voltar para sua terra natal seria pior que a morte. Enquanto o conselho o repreendia, o rei mata a esposa e o filho daquele homem. O conselho, ao ver isso, acredita que foi um ato de misericórdia do rei. Então, aquele homem chora. Voltando para o presente, Reynolds dá uma manopla para Arthur, mas ele não aceita, porque prefere usar uma espada em uma luta. Assim, os dois começam a treinar juntos. Reynolds reforça sua espada de madeira com maná. Arthur também faz isso e impressiona seu pai, e com um ataque corta a espada dele. Dentro de casa, Reynolds conversa com Alice. Ele explica que Arthur tem muito talento e que precisa de um professor qualificado para treiná-lo, mas Alice se recusa a aceitar e se oferece para ensiná-lo sobre magia. Mas Reynolds lembra que ela é um caso especial e revela que Arthur cortou sua espada reforçada com maná, e ele só tem 4 anos. Alice fica sem palavras, mas se recusa a deixá-lo sair de casa. Assim, os dois ficam discutindo até que Arthur sugere que poderiam ir todos juntos. Seus pais acham que é uma ótima ideia e se preparam para partir. Assim, vemos os amigos de Reynolds em sua casa. Arthur se apresenta e um homem diz que já o conhece, mas acredita que ele não se lembra. Porém, Arthur os reconhece. É o grupo de aventureiros chamado Chifres Gêmeos, antigos colegas de trabalho de seus pais. O nome daquele homem é Adam. Então, uma mulher o pega e abraça forte, e diz que se chama Angela. Um outro homem o coloca no chão e diz que se chama Durden. Uma garota observa Arthur em silêncio. O nome dela é Jasmine, disse a arqueira que se apresenta como Ellen, e assim eles partem. Apesar de animado, Arthur observa o quão primitivo é o meio de transporte se comparado com seu antigo mundo, mas no fim, ele não acha tão ruim. Eles estão indo para a cidade de Shiros, mas em uma parada rápida para descansar, são atacados por lobos. Então, os aventureiros os eliminam facilmente. Anoitece e eles comem a carne dos lobos no jantar. Alice diz que está cheia, mas Arthur observa que ela mal comeu. Então, Alice observa que Reynolds machucou seu braço e decide curá-lo. Nesse momento, os aventureiros se levantam e montam guarda enquanto ela usa seu poder. Ela é um tipo especial de mago, conhecida como emissora, com poder de cura. Por isso precisa manter seu poder em segredo. Adam pega Arthur emprestado por alguns minutos para se exercitar antes de ir dormir. Todos observam, mas ninguém faz nada para impedir. Assim, os dois reforçam suas armas com maná, porém Arthur usa mais uma habilidade que permite se mover rápido. Então ele desaparece bem na frente de Adam e aparece atrás dele, mas acaba escorregando. Mesmo assim, todos ali ficam surpresos com sua habilidade. Durante a luta, Arthur recebe um ataque mais forte e é jogado para cima. Isso já era esperado porque seu corpo ainda era pequeno e leve. Então, Angela usa seu poder e o coloca no chão com segurança. Todos começam a xingar o Adam, que se defende dizendo que Arthur é muito forte e imagina que tipo de treino ele tem feito. Jasmine fica curiosa e pede para Arthur ensinar para ela aquela habilidade. Arthur percebe que ela não vai desistir até ele ensiná-la. Durante a jornada, Arthur aprende muitas coisas novas e também compartilha seu conhecimento. Agora, Jasmine está mais próxima dele e no dia de seu aniversário, ela lhe dá um presente. Todos observam como ela está diferente. Na hora de partir, Arthur percebe que sua mãe não está bem e fica preocupado, mas ela diz para ele não se preocupar. De volta à estrada, eles são atacados por ladrões e seu líder manda capturar as mulheres e crianças para vendê-los mais tarde e ordena o ataque. Assim, começa uma luta intensa. Os aventureiros são mais fortes, porém havia muitos inimigos. Reynolds fica ferido e Alice tenta ajudá-lo, mas ele lembra que ela precisa manter segredo sobre seu poder e ordena que Arthur fuja com ela. Mas ele recusa, pois acredita ser forte o suficiente para lutar contra os ladrões. Reynolds revela que Alice está grávida. Isso explica por que ela estava agindo de forma estranha. Reynolds diz que está contando com ele. Assim, Arthur começa a correr com sua mãe. O líder dos ladrões manda seus homens capturá-los. Nesse momento, Reynolds começa a usar todo o seu poder. Enquanto isso, os aventureiros começam a abrir caminho para Arthur fugir. Ele lembra de todo o mal que fez no passado e se pergunta se isso era karma. Ele não percebeu, mas havia um ladrão no penhasco acima dele que lança uma magia de vento. Prestes a atingir sua mãe, ele a empurra e é atingido pelo ataque que o joga no desfiladeiro. E enquanto cai, ele lança sua faca e consegue derrubar aquele ladrão. Durden e Angela tentam salvá-lo. E naquele momento, Arthur é tomado por um sentimento estranho.
Ele sente que não ganhou nada naquela vida, mas ainda assim ele se sentia realizado e agora entendia o que aquele homem estava lhe pedindo e por que seus pais choraram naquela ocasião. Ele observa que as pessoas não hesitam em proteger sua família, pois perder alguém importante os faria chorar. Então, ele lembra que iria ganhar um irmão mais novo e pensa como isso seria bom, e começa a chorar. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar a sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.